Tem uma pergunta aqui, Edson e Áurea, do Marcos. Ele diz o seguinte, ele é de Minas Gerais, ele é alcoólatra, ele diz que ficou um tempo sóbrio, mas depois que ficou desempregado, ele teve uma recaída e a partir de janeiro de 2017 ele ficou sóbrio novamente. E aí ele diz que, infelizmente, quando ele está sóbrio, ele não consegue se socializar. Com o álcool ele já não tem essa questão, ele consegue fazer a socialização muito fácil. Ele diz que sofre de ansiedade, passa por depressão, também tem outras questões aqui que ele não relata, está fazendo acompanhamento médico, está tomando remédios, ele tem fé aí que irá superar essa questão. Aí ele pergunta, ele está no caminho certo? Profunda gratidão, meu coração está em pulos aqui pela egrégora do programa. A inclusão aí dos ouvintes está bem interativo, gratidão. Parabéns pelos ouvintes por expor as suas histórias, isso é um ato de muita coragem, de muito amor. A você que manda a sua mensagem, fala das suas questões. Saber que você tem um problema com álcool e você buscar ajuda é um ato de muita coragem e de amor por você. Saber que tem algo inadequado, que você precisa de ajuda porque sozinho você não está conseguindo. Tem uma frase de uma psicóloga que ela diz assim: eu seguro nas suas mãos para fazer contigo o que eu não posso fazer sozinho. Isso é a função do porquê estamos num planeta com várias pessoas. Se você identifica uma questão que não está conseguindo sozinho, é buscar ajuda sim. Seja numa casa espírita, seja numa questão médica, é buscar ajuda. Se você está no caminho, meu coração está exultando de tanta alegria por você ter mandado o seu testemunho. É claro que está. Já são passos de muita fortaleza aí para você melhorar. Já são passos de coragem, um passo de cada vez. Buscar também a ajuda de um órgão maravilhoso que tem um trabalho lindo, o AA. O AA, ele fala sobre a questão de um dia após os outros, só por hoje, só por hoje. Um dia que você conseguiu ficar sóbrio já é muita vitória dentro do seu processo. Está sim num passo lindo e gratidão pela testemunha. Eu queria fazer... Como é o nome do ouvinte que fez esse... É o Marcos, lá de Minas. Ô Marcos, é o seguinte, o fato de você estar reconhecendo que você tem essa dificuldade já é um tremendo de um caminho. O problema é quando as pessoas não reconhecem, né? Então elas vão cada vez mais, eu diria que se aprofundando na crise por não reconhecerem. Reconheceu já é o começo. Então, a Áurea colocou muito bem, você está fazendo um tratamento médico, procure também um apoio espiritual, né? Tem muitas casas espíritas que hoje elas se modernizaram no entendimento de separar inclusive os tratamentos, tá? Uma ouvinte aqui já falou hoje, que tem lá em Suzano tem um centro. O Manuel Bento, nós temos um trabalho específico, voltado para dependência química e codependentes. Né? Porque sofre o dependente e sofre os codependentes também, né? Claro. A circunstância, a situação. E às vezes um processo de cura, de recuperação, ele envolve não só a pessoa, mas também os que estão convivendo. Né? Mudanças de atitudes, mudanças de forma de cobranças, de olhar o outro e por aí afora. É um processo que você faz na família, às vezes, né? Ou com os amigos. Então, buscar a socialização é de extrema importância. É a maior dificuldade que você tem, né? Então, vai lá com pessoas que têm mais ou menos a mesma situação que você. A Áurea falou do AA, né? O AA pode ser uma tremenda uma ajuda. Porque você vai estar convivendo ali com pessoas que estão vivenciando o que você está vivenciando. Então, vem um amparo de um para o outro aí, né? Sim, em Tá grupo, certo? né? Muito melhor. Agora, você falou dessa questão de casas espíritas que atendem, né? Que tem trabalhos específicos, diretos, por causa aí da dependência. Vocês acham que, além do apoio espiritual, esse tipo de trabalho realmente deveria ser mais feito pelas casas espíritas, Sim. em virtude aí do grande número de pessoas dependentes? Sim, só que esse trabalho, ele não é algo que você cria assim, sem uma pesquisa, sem um entendimento, sem o preparo das pessoas que vão lidar com isso, né?
Nós, por exemplo, buscamos, para implantar no Manuel Bento, nós buscamos conhecer melhor um trabalho que já existia. Esse trabalho ele é todo direcionado e dirigido por psicólogos, não é um dirigente espírita que, né, não tenha um conhecimento. Então as palestras também são feitas por psicólogos, os temas são voltados para a questão do dia a dia das pessoas e os passes são diferenciados também, tá? Eu acho que é importante entender que não é só simplesmente implantar um trabalho, tem que ter um planejamento aí, tem que ter um entendimento, né, de como funciona. E a nossa casa está aberta lá para quem quiser, algum dirigente que queira conhecer o trabalho, ver como é que nós implantamos. Nós estamos abertos a que legal. A orientar. Para ver lá a experiência e implantar também, né? A gente une muito hoje, Cláudio, a psicologia junto com o espiritismo lá na nossa casa, tá? Nós temos mais de 17 psicólogos voluntários que não só atendem individualmente lá, porque são direcionados pela ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, né? Mas também eles acabam se inserindo dentro desses trabalhos que nós criamos. Então tem esse trabalho aí com dependência química, tem um trabalho dos pais, que é voltado para os pais, né? Reorientação no lar, de como tratar os filhos problemáticos, coisa desse tipo, né? Então acho que as casas elas têm que buscar essa modernidade também, né? Porque o mundo está evoluiu, né? Você também acredita nessa junção espiritualidade, informações da psicologia para ajudar as pessoas a vencerem esses desafios? Sim, o Manuel Bento ele tem esse suporte aí maravilhoso, parabéns para casa, mas não são todas as casas que têm esse suporte para fazer essa união. Psicólogos, que aí, então você teria um grupo realmente de apoio, voltado, gabaritado, profissional para lidar com essa questão. Mas as outras casas espíritas que não têm essa condição ou não desenvolveram um trabalho tão a fundo, também já resolve. Ele ir tomar um passe, ouvir uma palestra. O que a casa espírita faz? Por que tem palestra na casa espírita e não pode só tomar um passe? Para trabalhar a sua consciência, abrir a expansão de consciência. Então, trabalhe a consciência do porquê das coisas, como que as coisas acontecem. Isso tudo já trabalha o indivíduo com as suas questões internas, complementando com um passe fluídico. Acalma os chakras, vem com o fluido espiritual ali todo acalmando o seu lado espiritual e físico, e aí você sai mais calmo. Então, as casas espíritas, elas também, se não tiver o suporte para investir, também já fazem o papel delas com a própria dinâmica que a casa espírita tem. Contribui bastante, bastante com o caso de vários vícios, né? Vamos eu queria só fazer uma observação que é assim, por que a gente, na verdade, criou esses trabalhos? Porque a gente foi percebendo, né, um aumento lá no nosso DEPOI, um aumento de pessoas, né, com esse tipo de problema. Então, bom, então já que está aumentando, vamos tentar ser mais assertivo, né? Como também nós implantamos um trabalho específico lá, voltado para essa questão de pessoas que apresentam sintomas de depressão iniciais, né? Então você também sendo um pouco mais assertivo nesse sentido. É legal o que eu falo da assertividade é assim, Cláudio, às vezes você fazer uma palestra um pouco mais voltada para o tema e o dia a dia das pessoas, né? Enquanto que lá no salão, por exemplo, as palestras elas são um pouco mais amplas, né? Elas são mais... temas variados. Isso. Então ali você consegue focar, né? Você consegue ter eu acho que o termo é esse mesmo que eu usei, assertividade, né? Você consegue ser um pouco mais... direto. Prático e direto na coisa, tá? Diz o seguinte aqui, Áurea, como posso ajudar o meu filho que está numa condição de Asperger? Ele tem 21 anos, leva uma vida normal, amigos só na escola, sua convivência é comigo, pois os familiares não estão presentes no seu dia a dia. Ele é muito ansioso, como posso ajudá-lo nessa questão? E ela diz, né, você comentou filho de peixinho, também sou muito ansiosa. É a Maria Cristina e o Fernandinho que estão nos acompanhando em Mogi das Cruzes. Olá, gratidão.
O seu filho ele já tem um diagnóstico, né, de um transtorno mental, que, ou seja, é uma patologia, é algo que ele tem, não é reversível. Então eu vou para a casa espírita, vou tomar passe e nunca mais vou ficar assim. Não. Eu vou fazer análise, é uma fonte de milagres e melhora. Não. A realidade é que ele tem essa deficiência. Como que a gente vai atuar? É os chamados especiais, né? Você tem um filho especial e com isso a sua missão é especial. Você percebe a interação dele muito mais com você. A tendência é se fechar para o mundo externo e lembra um pouquinho o autismo, né? Ele se fecha para o mundo externo e mais para o mundo dele interno. Então, talvez a dificuldade com a interação social. Eles não têm tanta paciência, tantos filtros, né? Como um neurótico, que é os mais, na maioria aí no mundo, tá? O seu filho, por ser especial e ter essa questão, como lidar com a ansiedade? Colocar atividades que ele goste, não impondo, e sim como prazer. Por exemplo, trabalhos manuais, é bem bacana, trabalhos manuais, pintura, guache, coisas que ele consiga colocar a arte, mas mais em silêncio. Não tanto que tem que interagir com um monte de gente, ter aquele tumulto, locais, centros com muitas pessoas. Se for centros, lógico, se você for levar num curso de pintura, vai ter outras pessoas, vai ter o professor, vai ter os alunos, mas nada muito barulhento, nada muito tumultuado, com muitas pessoas. Número reduzido de pessoas para ele gostar e se socializar. Ele precisa se sentir seguro e não invadido com as imposições, por exemplo, que você tem que falar com todo mundo. Não, não tem que nada. Ele tem a visão do mundo diferenciada dos neuróticos, né? A ansiedade, ele fica talvez pela falta de colocar as energias, como eu falei desde o começo do programa, em atividades. Então, quando você coloca ele para fazer atividades, essa energia baixa, que aí é a chamada da ansiedade. Você também se diagnostica com a ansiedade, né? O seu filho, por ser especial, ele tem uma simbiose com você até hoje, independente da idade dele. A simbiose é a energia, a repetição e sentir o que a mãe sente. Isso é por volta até 7 anos de idade, mas por seu filho ter a característica aí do Asper, ele prorroga para o resto da vida. Então, a simbiose com você vai ser eterna, é bem forte essa identificação com você. Por isso que a psicanálise ajuda na questão, melhore-se a você. Quando você melhora, você modifica tudo ao seu redor. As pessoas também sentem essa sua melhora. Olha para você também, mãezinha. Cuida das suas emoções, o que você gosta, o que você pode fazer para se melhorar as suas emoções, ter uma qualidade de saúde mental melhor. O seu filho vai receber essa melhora automaticamente. Ela também pediu aí os seus comentários, Edson. Eu queria fazer 2 comentários dentro dessa ótica espírita, não da ótica, né, da ciência em si, né? A gente sabe que as pessoas reencarnam com as suas necessidades, tá certo? Então, por que um espírito reencarna numa situação como essa? Só o histórico dele para dizer. Quer dizer, você não pode também classificar, né, enquadrar todo mundo no mesmo... Que cada um de nós é um universo à parte. Sim. O fato é que existe essa necessidade, quer dizer, ele reencarnou desta forma, né? Então aí a gente tem que trabalhar essa questão, quer dizer, a doutrina espírita vem para ajudar nesse processo, né, de entendimento de que talvez esta situação que ele esteja vivenciando hoje seja o remédio, seja a cura para o espírito dele, né? Para que ele saia desta vida curado. Sim. De alguma coisa do seu, talvez, passado. Talvez, tá? Agora, a outra visão que a gente tem que ter é o da mãe. A Áurea falou aqui, né, que ela é uma mãe especial, tá certo? Existe, infelizmente, muito preconceito no mundo em relação aos familiares, né, de pessoas que tenham necessidades. Então, nessa visão estreita, nessa visão, eu diria que numa visão até... horrível de mundo que as pessoas têm, classificam essas pessoas como devedoras, até no meio espírita. Nossa, o que será que essa mãe fez para, né?
que será que ela fez na vida anterior? É uma coisa mesquinha. Não, é mesquinho e horrível. E é uma visão que eu diria que de falta de estudo, inclusive. Né? E de falta de caridade também. Extremamente, né? Falta Então, de caridade. como é que eu vejo essa mãe? Eu vejo ela como uma heroína. Eu vejo ela como um espírito super preparado para uma missão dessa. Entendeu? Não só ela, como as mães de crianças especiais. Sim. Tá certo? Porque normalmente são as mães, porque os pais, se mandam, né? O homem não aguenta esse tipo de coisa. É a mulher mesmo que até pelo instinto materno, né? Por uma série de coisas que a mulher tem, né? Então, para mim, é um espírito super preparado. Ela aceitou essa missão e ela, pelo que eu relato dela, ela está desenvolvendo isso muito bem. Né? Então, ela até está de parabéns, na Com verdade. certeza. Né? A nossa força aí, nosso reconhecimento e gratidão pelo seu apoio e trabalho, viu? Ela que sempre acompanha aqui a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Se a Célia Cristina diz, meu filho caçula também tem síndrome de Asperger leve. Ele faz terapias e tratamento na casa espírita também, participa da evangelização infantil, está super bem, graças a Deus, a Célia da Vila Formosa, em São Paulo. Obrigado aí, Célia. Eu queria só fazer uma observação, Cláudio. Se quem tiver interesse eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso, as mães especiais. Eu tenho lá na minha página no Facebook, tá? Ah, que legal. Se alguém quiser acessar lá, é Edson Figueiredo. A minha página, não o meu perfil particular, a minha página lá. Fanpage. Tá? Tem esse artigo aí.